Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o videozinho rápido da semana vai ser dando um apanhado de algumas coisas que aconteceram aí durante essas últimas semanas, principalmente falando sobre alguns trailers que lançaram, e também eu quero fazer uma review bem rápida do Coringa Delírio A2, na verdade falando um pouco do que eu tô achando desse burbúrio. A gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Cara, Coringa Delírio A2, um dos filmes mais aguardados do ano. Olha esse passarinho maldito. Vamos começar falando sobre o elefante na sala aí, né? Vamos começar falando sobre Coringa Delírio A2, né? Um dos filmes mais aguardados do ano, tava sendo esperado desde sei lá quando. Todo mundo falando porque ia ter Lady Gaga, porque ia ter Joaquin Phoenix voltando pro papel do Coringa, que ele mandou super bem, papapá. O filme tá com mais de 2.500 reviews no Rotten Tomatoes, um dos sites mais reconhecidos ali por fazer críticas de filmes, né? E ele tá com 33% de aprovação do grande público. Cara, é bizarro a gente pensar que um filme tão aguardado assim, um dos filmes que a galera mais falava, que a galera tava mais apostando as suas fichas, foi um filme tão ruim. Só que eu acho que isso tem muito a ver com a abordagem que eles escolheram, né? O Todd Phillips, que é o diretor, ele falou que ele ia inovar, que ele só voltaria para criar uma história que ele tinha na cabeça, e ele voltou, e aí ele tentou inovar demais. Ele colocou um tipo de filme que a galera não gosta tanto, que tipo assim, é um filme que espanta o público, que é o musical. Então a maioria das pessoas que estava indo no cinema para assistir não estava esperando o que aconteceu. Tudo bem que o filme ele não é um musical, né? A estrutura de um musical é um pouco diferente do que aparece no filme do Coringa. Apesar de ter várias cenas musicais, ele não pode ser considerado um filme musical. Mas a verdade é que se você tem uma ideia inovadora, mirabolante, uma coisa completamente diferente do que a gente está acostumado, às vezes essa ideia pode não dar certo, gente. Não é porque é uma ideia tipo assim, ela é muito inovadora para as pessoas entenderem. Não, é porque às vezes ela é ruim. Tem aquela coisa também, né? Talvez o Coringa Delírio A2, daqui a alguns anos, ele vai se tornar um cult, né? Como aconteceu com Blade Runner, por exemplo. Quando Blade Runner lançou, foi um filme extremamente destruído pela crítica. Todo mundo odiou aquele filme. E hoje em dia ele é um dos máximos do cult aí. A galera adora. Eu sou extremamente fã de Blade Runner. É engraçado como pode mudar com o tempo, né? Agora eu vou falar sobre os trailers da semana, alguns deles, os que são mais relevantes, pelo menos pra mim, no quesito de cinema ali, do que lançou. Tem alguns que eu deixei de fora, porque eu quero fazer um vídeo rápido, então alguns até nacionais que eu acho que vão ser muito interessantes, como o filme do Selton Mello, que foi extremamente ovacionado aí no Festival de Veneza, eu acho, recentemente, todo mundo aplaudiu e tudo mais, já estão fazendo lobby para Oscar e etc para esse filme. Teve o filme do Alto da Compadecida 2, que teve trailer também. Eu assisti, eu achei interessante, apesar de que eu não sei se vai ser bom, né? Mas eu quero focar em alguns aí que são os novos filmes que vão estar bem quentes pro ano que vem aí. Então vamos começar pelo filme mais pipocão desta lista, Thunderbolts, o Esquadrão Suicida da Marvel, né? Apresentando os vilões ali de alguns filmes, agora se unindo para criar um grupo e realizar uma missão meio que de anti-heróis, de pessoas descartáveis. É o Esquadrão da Marvel, é o Esquadrão Suicida da Marvel mesmo. A gente tem a Viúva Negra, que foi apresentada no filme da Viúva Negra. Tem o Alexei, que é tipo um Capitão Rússia, né? Tem o Soldado Invernal. O John Walker, que foi o Capitão América na série do Falcão e Soldado Invernal. Tem a vilã do filme do Homem-Formiga 2, acho que o nome dela é Ghost. E tem a Taskmaster também, que aparece no filme da Viúva Negra. Esse filme tem uma chance muito baixa de dar certo, sinceramente. Até que, né, eu espero que seja engraçadinho, né? Eu não coloco minhas fichas nele, mas apesar de eu ter visto algumas cenas aí nesse trailer, que eu achei legal, achei divertido, achei bacana, mas nada demais. A verdade é que esse filme é um nepotismo, né? Já que o ator que vai fazer o Sentinela, que
pra variar, é um mega de um vilão que é mais poderoso que tudo, o que eu acho um absurdo fazer isso. A gente viu que no filme do Esquadrão Suicida do James Gunn, o que deu certo foi fazer um vilão mais simplificado, uma coisa menor, né? Esse vilão que faz o Sentinela vai ser o Lewis Pullman, filho do icônico ator Bill Pullman, né? E o John Walker, que é o Capitão América aí do mal, né? Ele também é interpretado por um cara chamado Wyatt Russell, que ele é filho do Kurt Russell, que também é um mega ator de Hollywood, né? Então esse filme é só indicação pesada o filme inteiro. A gente também tem A Complete Unknown, um filme que vai contar a história do Bob Dylan. Eu sou muito fã das músicas do Bob Dylan e de como esse cara levou a vida dele. Ele é meio que um Raul Seixas americano, sabe? Um cara doidão, que vivia a vida e gostava de ser uma pessoa normal e não um artista mega superstar com um monte de frescurinha. Tivemos um filme chamado Não Estou Lá, que quem faz o Bob Dylan é a Cate Blanchett, uma vencedora de Oscar. Nesse filme, quem vai interpretar ela é o queridinho de Hollywood do momento, o nosso Timothée Chalamet. Para vocês entenderem, Hollywood tem isso. Um ator que tá dando certo em papéis, existe um lobby enorme em cima dele para ele fazer uma quantidade enorme de projetos naquele período. Por isso a gente vê muito mesmo esses atores em filmes ao longo de alguns anos. O Pascal tá passando por isso, o Powell lá do Twister também tá passando por isso, o Austin Butler também, e isso, gente, é normal em Hollywood. O Timothée Chalamet já se mostrou um puta de um ator, né? A gente viu aí Duna com ele. Vamos ver como ele vai sair nesse filme. E este filme é daquela levada dos longas que contam as histórias de cantores, né? Teve o Rocketman, teve o Bohemian Rhapsody, e esse é mais um dessa levada de biografias. A gente teve também o trailer recente de Bailarina, filme que vai se passar no universo de John Wick, que conta a história de uma personagem que é de uma organização de assassinas treinadas na arte de matar e na arte de dançar balé, né? A atriz principal escolhida foi a Ana de Armas, que também anda há alguns anos surgindo em muitos filmes. Eu curto bastante ela, eu acho ela bem legal, ela tem um carisma legal em cena, apesar de quase sempre ela ser ela mesma nos papéis, né? Mas a verdade é que esse filme não precisa de uma grande atuação, e é por isso que eu acho que o Keanu Reeves deu tão certo nesses filmes de John Wick. Yes, baby. Thank you. É um filme de ação, é bem divertido, com cenas boas de ação, e é isso. E vai ter a participação do Keanu Reeves. E assim, gente, eu vi o trailer, claramente ele vai aparecer 2 ou 3 cenas e vai sumir do filme, mas toda a campanha de marketing que eu tô vendo desse filme tá em volta do Keanu Reeves aparecendo. Ele vende ingresso. Eu adoro ele, apesar dele ser uma merda como ator, esse papel do John Wick é perfeito pra ele. Yes, baby. Thank you. E eu gosto muito dele. Então, sabendo dessa relevância dele, de como ele vai vender esses ingressos, a galera tá apostando muito na imagem dele. O que, se a gente for pro cinema achando que ele vai aparecer no filme inteiro, gente, vocês vão se decepcionar muito com esse filme, tá? Teve o Mickey 17, novo filme do Bong Joon-ho, diretor de Parasita, que levou uma porrada de Oscar pra casa na época. E é um filme baseado num livro, né, chamado Mickey 7. Provavelmente é um dos filmes mais promissores do ano que vem. E que tiveram escolhas controversas, tanto a data de lançamento dele, quanto as mudanças do diretor em cima da obra original. Sendo que o próprio autor falou que não se importou com essas mudanças, achou até interessante. Porque enquanto a obra original, ela aborda a morte de uma forma densa e melancólica, o filme vai fazer disso algo meio cômico, aquele humor negro, brincando com aquele humor negro que está tanto em alta nos últimos tempos, principalmente depois do sucesso da série do Fallout, né? Já a data de lançamento é estranha por ser em janeiro, porque é um filme, tipo, esse filme é um filme de Oscar, entendeu? E o lançamento nessa data faz com que ele fique de fora dos principais circuitos de premiação, o que é estranho, né? O ator principal é o Robert Pattinson, que dispensa apresentação. Ele já demonstrou e comprovou ser um excelente ator. Então, assim, filme aguardadíssimo por quem gosta de sci-fi.
e por quem gosta de cinema, né, e críticas dentro de filmes num geral. I don't like you, but I'm you. I'm not you. I'm gonna kill you. Por fim, eu tenho que falar de Nosferatu, filme novo do Robert Eggers, diretor de A Bruxa, Homem do Norte e O Farol, um cara que já provou ser um excelente diretor. Ele toma para si essa responsa, cara, de fazer um remake do Nosferatu. Resumidamente, a história do filme ela foi feita em 1922 e é o seguinte: eles queriam fazer um filme do Drácula escrito pelo Bram Stoker, mas eles não conseguiram comprar os direitos do filme para fazer um filme do livro. Aí o diretor alemão, o Murnau, ele decidiu fazer um filme copiando mesmo a história do Drácula, só mudando algumas poucas coisas, como nomes. Então, por exemplo, o Conde Drácula se torna o Conde Orlok. O Harker, né, o Jonathan Harker, se torna o Thomas Hutter. A região que a história se passa também muda. E só um parênteses rápido, muitas coisas que foram estabelecidas sobre o mito do vampiro nasceram nesse filme, como por exemplo ele morrer na luz do sol ou aquela forma bem feral do vampiro. Mas de resto, ele tem a premissa, ele tem aquela estrutura bem parecida com o Drácula de Bram Stoker. O que fez a viúva do Bram Stoker na época processar a produção do filme, e o filme foi ordenado ser destruído e, por sorte, algumas cópias foram poupadas, foram escondidas, não sei o que aconteceu. E esse filme se tornou um clássico que, inclusive, pelo expressionismo alemão, é tão forte nessa produção. Ele é um filme muito interessante quando o assunto é terror, ele é intenso, ele é sinistro, e mais de 100 anos depois o filme vai ser feito pelo Robert Eggers, e com certeza é o melhor diretor para adaptar ele hoje em dia. Ele é muito reconhecido por esse terror antigo, sabe? Se você assistir A Bruxa, você vai entender o que eu tô querendo dizer sobre Robert Eggers. Então, por essa junção de coisas interessantes, é um dos filmes que eu tô mais aguardando este ano. O Robert Eggers é um tipo de diretor que, quando é anunciado um filme dele, eu já tô aguardando muito. E o interessante é que Nosferatu teve um filme em 2000 que o William Dafoe era um vampirão, e neste novo filme, o professor, ele vai ser um outro personagem, que é o Everett Hart. Então, e nesse filme de 2000, ele faz o Nosferatu, é meio que uns bastidores do filme do Nosferatu de 22, então é uma brincadeira ali, meio que o vampiro, ele era real, sabe? Então, provavelmente esse filme vai ser muito bom.